Meu nome é Mateus. Sou monge, copista e peregrino. Não empunhei espada, não vesti armadura. Caminhei para observar, escrevi para lembrar. Estas palavras foram traçadas à luz trêmula das velas, no silêncio dos mosteiros e no pó das estradas. São memórias de uma jornada longa, que os homens chamaram de cruzadas. Se deseja ouvir esta história, faça-o sem pressa. A história, como a fé, não grita. Ela sussurra. Nasci em um mundo onde o tempo parecia caminhar devagar. Os dias eram marcados pelo som dos sinos, não pelos ponteiros de um relógio. O amanhecer chegava envolto em névoa, e o anoitecer era respeitado como um limite natural imposto por Deus. Eu vivia no mosteiro de Clairvaux, cercado por campos úmidos, florestas silenciosas e caminhos de terra batida. As paredes de pedra guardavam não apenas o frio do inverno, mas também séculos de orações, jejuns e palavras copiadas com paciência infinita. Ali, cada gesto tinha um sentido, e cada silêncio era uma forma de diálogo com o divino. A Europa em que cresci não era um reino único, mas um mosaico frágil. Pequenos senhores governavam porções de terra que mal se conectavam entre si. Estradas inseguras separavam vilas, e viajar alguns dias já era o suficiente para sentir que se havia deixado o mundo conhecido para trás. Poucos sabiam o que existia além do horizonte mais próximo. A maioria das pessoas jamais abandonava o local onde nascera. Viviam, trabalhavam, amavam e morriam sob o mesmo céu. O mundo, para elas, tinha o tamanho de uma aldeia. Ainda assim, falava-se de terras distantes com um misto de temor e fascínio, como se fossem páginas arrancadas de um livro sagrado. No mosteiro, minha rotina começava antes do sol. O frio da pedra sob os pés descalços despertava o corpo, enquanto a alma ainda buscava repouso. Rezávamos em voz baixa, como se não quiséssemos perturbar o silêncio da criação. Depois vinham as horas de trabalho, o cultivo da terra, a limpeza dos espaços comuns e, para alguns de nós, o scriptorium. Era ali que eu passava a maior parte do tempo. Sentado diante de um pergaminho, copiava palavras escritas por homens que já haviam partido há séculos. Cada letra exigia atenção. Um erro poderia distorcer um pensamento inteiro. Aprendi, nesse exercício lento, que a história não é feita apenas de grandes atos, mas também de mãos pacientes. Fora dos muros do mosteiro, a vida era mais dura. Camponeses lutavam contra a terra ingrata, contra doenças sem nome e contra impostos que pareciam sempre crescer. Muitos acreditavam que o sofrimento era parte natural da existência, uma prova enviada por Deus. Poucos ousavam questionar essa ordem. A fé era o eixo de tudo. Explicava o mundo, dava sentido à dor e prometia descanso após a morte. O céu era mais real do que qualquer reino terreno. O inferno, mais próximo do que se desejava admitir. Entre um e outro, caminhava o homem medieval, pequeno diante da eternidade. E acima de todas as ideias, havia Jerusalém. Não como um lugar preciso no mapa, mas como um símbolo. Jerusalém era pronunciada em voz baixa, com reverência. Era o palco da vida de Cristo, o centro invisível do mundo cristão. Poucos sabiam descrevê-la. Muitos jamais a veriam. Ainda assim, ela existia com força dentro do imaginário coletivo. Nos sermões, Jerusalém surgia como a cidade sagrada, ferida pelo domínio estrangeiro. Dizia-se que cristãos eram impedidos de peregrinar, que lugares santos eram profanados. Verdade ou exagero pouco importava. O que importava era a sensação de perda, como se algo essencial tivesse sido arrancado do coração da fé. Enquanto copiava textos antigos, eu ouvia relatos trazidos por viajantes. Falavam de povos que rezavam de forma diferente, de cidades onde o calor nunca cessava,
de mercados cheios de cores e idiomas estranhos. Falavam também de guerras distantes, travadas por motivos que poucos compreendiam por completo. O Império Bizantino ainda resistia no Oriente, herdeiro de Roma, mas ameaçado por inimigos externos e fragilidades internas. Para nós era quase um mito. Cristãos como nós, mas estranhos, falando outra língua, seguindo outros ritos. Nada, porém, parecia capaz de romper a lentidão daquele mundo. Os dias sucediam-se iguais, as estações se repetiam, a história parecia adormecida. Mas eu aprendi, cedo, que grandes mudanças não começam com estrondos, elas começam com murmúrios. E foi assim que, pouco a pouco, começaram a chegar palavras novas aos nossos ouvidos. Palavras que se repetiam, palavras que pesavam. Cruz, peregrinação, redenção. Naquele momento, eu ainda não sabia, mas o mundo que eu descrevia com tanta calma estava prestes a se mover. E quando ele se movesse, levaria consigo reis, camponeses, monges e também a mim. As primeiras notícias chegaram como chegam quase todas as coisas importantes, sem forma definida, sem data exata, sem testemunhas diretas. Vieram misturadas a rumores, exageros e silêncios. Um peregrino cansado mencionou um grande encontro de bispos. Um mercador jurou ter ouvido um discurso que fizera homens chorarem em praça pública. Um clérigo errante falou de promessas de perdão, amplas como o céu e profundas como o medo humano. Chamavam aquele encontro de Clermont. Eu não estava lá. Poucos estiveram, mas ainda assim, Clermont chegou até mim. Chegou aos mosteiros, às vilas, aos campos. Chegou às mesas simples, onde o pão era dividido, e às igrejas frias, onde o povo buscava consolo. Não veio como uma ordem escrita, mas como um sopro que atravessa portas fechadas. Diziam que o Papa Urbano havia falado com voz firme, mas não exaltada. Que não gritara, mas também não sussurrara. Que falara de Jerusalém como quem fala de algo ferido. Usara palavras simples, compreensíveis até aos menos instruídos. Falara de irmãos cristãos no Oriente. Falara de caminhos perigosos. Falara de redenção. Mas o que realmente se espalhou não foram as palavras exatas. Foi a sensação. Uma sensação de que algo precisava ser feito. Nos dias que se seguiram, notei mudanças sutis. Conversas mais longas após as missas. Olhares inquietos. Homens que antes falavam apenas da colheita, agora mencionavam terras distantes. A palavra cruz começou a surgir com frequência incomum, não apenas nos sermões, mas nas bocas do povo. Alguns viam naquilo um chamado divino, outros uma oportunidade de fuga. Havia quem buscasse perdão, quem buscasse aventura, quem buscasse simplesmente um sentido maior para uma vida curta e difícil. Raramente esses motivos vinham separados. O coração humano raramente é simples. No mosteiro, discutíamos pouco. A regra nos ensinara a observar mais do que opinar. Ainda assim, percebia-se certa inquietação. Monges mais jovens perguntavam sobre o Oriente. Monges mais velhos permaneciam em silêncio prolongado, como se pesassem algo invisível. Lembro-me de uma noite específica. O vento batia forte contra as paredes de pedra e a vela diante de mim tremulava. Eu copiava um trecho antigo quando ouvi passos atrás de mim. Era o irmão Anselmo, homem de poucas palavras. O mundo está se movendo, disse ele, quase como quem constata a mudança do clima. Nada respondi, porque naquele momento eu também sentia. As histórias tornaram-se mais detalhadas com o passar das semanas. Falava-se de cruzes costuradas às roupas, de homens que vendiam tudo o que tinham, de famílias que se desfaziam antes mesmo da partida. Dizia-se que vilas inteiras haviam se colocado em marcha,
guiadas mais pela fé do que pela razão. Havia também medo. Nem todos viam aquela movimentação com entusiasmo. Alguns senhores temiam perder trabalhadores, outros temiam revoltas. A igreja tentava organizar o que, por natureza, era caótico. Percebi então algo importante. Clermont não fora apenas um evento, fora um ponto de ruptura. Antes dele, a fé era vivida de forma local, íntima, ligada à terra natal. Depois dele, passou a ter direção, um destino físico, um caminho concreto. Jerusalém deixou de ser apenas ideia. Passou a ser estrada. Ouvi relatos de homens que jamais haviam viajado além do vilarejo vizinho e agora falavam em atravessar mares. Homens que mal sabiam o nome do próprio senhor feudal falavam em enfrentar reis estrangeiros. Tudo isso parecia improvável, quase absurdo. Mas a fé não se alimenta do provável. Nas feiras, trovadores começaram a cantar sobre a libertação da Cidade Santa. Nas igrejas, padres tentavam conter o fervor, lembrando dos perigos. Alguns eram ouvidos, muitos não. O eco de Clermont era irregular. Em alguns lugares, chegava como trovão. Em outros, como uma brisa persistente. Mas em todos, deixava marcas. Eu continuava a escrever. Continuava a observar. Ainda não sabia que papel me caberia nessa história, mas sentia com clareza crescente que permanecer imóvel talvez fosse também uma escolha, e que toda escolha carrega consequências. Foi nesse período que comecei a notar algo em mim mesmo. Enquanto copiava textos sagrados, minha mente se afastava do pergaminho e seguia por estradas imaginárias. Eu me perguntava como seria o mundo além das florestas conhecidas. Como seria ouvir línguas diferentes? Como seria rezar sob um céu que não fosse o meu? Não era desejo de glória, era curiosidade e talvez também obediência. O eco de Clermont não me ordenava nada diretamente, mas me lembrava todos os dias de que a história não espera pelos que hesitam. E assim, enquanto o mundo começava a se preparar para a partida, eu compreendi que minha quietude inicial estava chegando ao fim. A estrada ainda não estava diante de mim, mas já começava a se desenhar dentro do meu espírito. A inquietação não chegou como um grito, mas como um peso lento que se acomodou dentro de mim. Nada no mosteiro havia mudado. O sino ainda marcava as horas, a pedra ainda guardava o frio da madrugada, o cheiro de cera e pergaminho ainda preenchia o ar. Mesmo assim, eu já não caminhava pelos corredores da mesma forma. Algo em meu espírito avançava enquanto meu corpo permanecia parado. Eu copiava letras antigas, mas meus pensamentos percorriam estradas que eu nunca havia visto. Não era desejo de glória, nem impulso de combate. Era uma necessidade silenciosa de compreender o que estava se formando fora dos muros, de registrar aquilo que muitos viveriam sem conseguir explicar. Permanecer começava a se parecer com uma forma discreta de fuga. Procurei o abade numa manhã de névoa espessa. Ele me recebeu sem surpresa, como se já esperasse aquela conversa havia muito tempo. Falei sem adornos, confessando o meu receio de partir e, ao mesmo tempo, o medo maior de ficar. Disse que queria observar, escrever, guardar memória do que viria. Ele escutou em silêncio, pesado e atento. Depois, colocou diante de mim um pergaminho em branco, uma pena simples e um pequeno tinteiro. Disse apenas que alguns homens servem empunhando armas, outros preservando a verdade do que viram. Advertiu-me para não confundir fé com vaidade e para não silenciar diante do que fosse injusto, ainda que praticado em nome de Deus. Minha saída foi discreta. Poucos irmãos souberam. Não houve cerimônia, apenas gestos breves e olhares longos. Ao cruzar o portão antes do amanhecer, senti mais peso do que alívio.
O mundo ainda parecia o mesmo, mas eu não era mais. Nos primeiros dias, caminhei por trilhas conhecidas, dormi em celeiros, dividi pão com viajantes silenciosos. A estrada ensinava rapidamente a humildade. O frio mordia, a fome surgia cedo, o corpo reclamava. Ainda assim, havia uma estranha clareza interior, como se cada passo organizasse pensamentos antigos. Em uma encruzilhada marcada por uma cruz de madeira gasta, observei grupos que seguiam adiante, já vestidos de sinais e expectativas. O caminho de volta permanecia aberto, fácil, quase convidativo. Permaneci ali por longo tempo, compreendendo que a verdadeira partida não era sair do mosteiro, mas aceitar que o retorno deixaria de ser simples. Ajoelhei-me, pedi lucidez e não proteção. Levantei-me sem pressa e segui o fluxo dos que avançavam. Naquele instante, deixei de ser apenas um monge em viagem e me tornei um peregrino da história. A decisão estava feita. A estrada, silenciosa, me recebeu sem promessas. Os preparativos materiais foram simples, mas carregados de significado. Enrolei o manto com cuidado, como se cada dobra fosse uma despedida lenta. Guardei o pão endurecido, não como provisão suficiente, mas como lembrança do abrigo que eu deixava. Protegi o pergaminho e a pena como quem protege um fragmento de futuro. As despedidas não foram feitas com palavras longas. Um aperto de mãos, um olhar sustentado por alguns segundos a mais, um leve inclinar de cabeça. Havia irmãos que me desejavam paz. Outros me observavam com reserva, como se temessem que a estrada me tornasse irreconhecível. Talvez estivessem certos. A estrada sempre cobra seu preço. À noite, o fogo reunia desconhecidos. Orávamos, repartíamos o pouco, e depois cada um se recolhia aos próprios pensamentos. O céu aberto parecia maior do que qualquer teto de pedra, e o silêncio noturno tinha uma densidade que o mosteiro jamais conhecera. Comecei a compreender que a decisão não era um evento único, mas um processo contínuo. A cada manhã, o corpo precisava ser convencido a levantar. A cada entardecer, a mente precisava aceitar que o descanso era provisório. Permanecer fiel à escolha exigia mais disciplina do que permanecer imóvel. Assim, os primeiros dias consolidaram aquilo que o abade havia iniciado. Eu não caminhava para buscar grandeza, mas para testemunhar o homem quando ele se reveste de convicção. E enquanto meus passos se afastavam do mundo conhecido, eu aceitava que não havia retorno simples para quem escolhe ver. Eu escrevia sempre que podia, não para organizar respostas, mas para impedir que a poeira transformasse tudo em lenda. Anotava o tremor de uma voz ao dizer Jerusalém, a pressa de quem marchava para fugir de si, o silêncio de quem carregava a culpa antiga. Eu via a fé verdadeira e via também a fé usada como máscara. E prometi a mim mesmo, se eu não pudesse impedir os excessos, ao menos não deixaria que fossem descritos como virtude. Isso bastaria para justificar cada passo, até fim. Quando finalmente me juntei aos grupos que avançavam para além das terras conhecidas, percebi que não existia uma única cruzada, mas muitas. Cada pequeno grupo carregava sua própria interpretação do chamado, sua própria esperança e sua própria ignorância. Não havia ordem clara, não havia mapas confiáveis, havia apenas o impulso coletivo de caminhar. Homens simples caminhavam ao lado de mulheres, crianças, idosos. Alguns levavam símbolos religiosos costurados nas roupas, outros apenas amarrados em pedaços de pano. Muitos não compreendiam exatamente para onde iam. Diziam apenas para o Oriente, para Jerusalém, para onde Deus quiser. A desorganização era visível. Faltavam alimentos, faltavam animais de carga, faltava orientação.
O entusiasmo inicial sustentava os primeiros dias, mas logo o corpo começava a cobrar seu preço. Pés feridos, febres silenciosas, noites mal dormidas ao relento tornavam-se parte da rotina. A fé, que para muitos era chama, começava a ser testada pelo cansaço. Observei discussões surgirem por migalhas de pão. Vi homens que dias antes cantavam salmos, agora disputarem um pedaço de lenha seca. Não havia maldade deliberada na maioria deles, apenas fragilidade humana exposta sem o abrigo das estruturas conhecidas. Alguns líderes improvisados surgiam, muitas vezes autoproclamados. Prometiam atalhos, milagres, proteção divina absoluta. Muitos acreditavam, não por ingenuidade, mas por necessidade. Quando o medo cresce, qualquer voz firme parece farol. Também presenciei tragédias silenciosas. Pessoas que simplesmente não acordavam pela manhã. Corpos exaustos abandonados à beira da estrada, cobertos com poucas palavras de oração e um punhado de terra. Não havia tempo para luto prolongado. A marcha seguia, indiferente à perda individual. Apesar disso, a fé permanecia estranhamente viva. À noite, pequenos círculos se formavam em torno de velas frágeis. Rezávamos juntos, ainda que muitos não soubessem ler. As palavras eram repetidas de memória, misturadas a lágrimas, cansaço e esperança. Era uma fé crua, despojada, quase infantil, mas profundamente sincera. Comecei a compreender que aquela cruzada popular não era movida apenas por obediência religiosa, mas também por fuga, por desejo de mudança, por tentativa de escapar de uma vida sem perspectivas. Jerusalém tornava-se, para muitos, um símbolo de reinício, ainda que poucos soubessem o que realmente encontrariam. Houve dias em que o caminho parecia não avançar. A paisagem repetia-se como um quadro imóvel. Campos vazios, árvores retorcidas pelo vento, pequenas aldeias que nos observavam com cautela. Outros ofereciam água em silêncio, como quem ajuda sem desejar envolvimento. O clima também nos ensinava humildade. O frio da madrugada enrijecia os músculos, enquanto o sol do meio-dia queimava a pele exposta. A chuva transformava trilhas em lama escorregadia, atrasando ainda mais o avanço. Cada dificuldade revelava o quanto o corpo humano é limitado. Entre os caminhantes, histórias pessoais começavam a surgir. Um homem dizia ter deixado uma pequena propriedade arruinada pela fome. Uma mulher carregava consigo a memória de um filho perdido para uma doença sem nome. Um jovem falava de sonhos de redenção que não sabia explicar. Aprendia a escutar mais do que falar. A estrada ensinava que cada pessoa carrega um universo invisível de dores, expectativas e arrependimentos. Não havia heróis claros naquele caminho, apenas seres humanos tentando atribuir sentido ao próprio sofrimento. Às vezes, quando a noite se instalava e o silêncio finalmente repousava sobre o acampamento improvisado, eu me afastava alguns passos e observava o céu. As estrelas eram as mesmas que brilhavam sobre o mosteiro, mas pareciam mais próximas. Compreendi então que a cruzada popular era um espelho coletivo da alma humana em deslocamento, buscando algo que talvez não pudesse ser encontrado em lugar algum. Quando finalmente me juntei aos grupos que avançavam para além das terras conhecidas, percebi que não existia uma única cruzada, mas muitas. Cada pequeno grupo carregava sua própria interpretação do chamado, sua própria esperança e sua própria ignorância. Não havia ordem clara, não havia mapas confiáveis, havia apenas o impulso coletivo de caminhar. Homens simples caminhavam ao lado de mulheres, crianças, idosos. Alguns levavam símbolos religiosos costurados nas roupas, outros apenas amarrados em pedaços de pano. Muitos não compreendiam exatamente para onde iam. Diziam apenas:
para o Oriente, para Jerusalém, para onde Deus quiser. A desorganização era visível. Faltavam alimentos, faltavam animais de carga, faltava orientação. O entusiasmo inicial sustentava os primeiros dias, mas logo o corpo começava a cobrar seu preço. Pés feridos, febres silenciosas, noites mal dormidas ao relento tornavam-se parte da rotina. A fé, que para muitos era chama, começava a ser testada pelo cansaço. Observei discussões surgirem por migalhas de pão. Vi homens que dias antes cantavam salmos, agora disputarem um pedaço de lenha seca. Não havia maldade deliberada na maioria deles, apenas fragilidade humana exposta sem o abrigo das estruturas conhecidas. Alguns líderes improvisados surgiam, muitas vezes autoproclamados. Prometiam atalhos, milagres, proteção divina absoluta. Muitos acreditavam, não por ingenuidade, mas por necessidade. Quando o medo cresce, qualquer voz firme parece farol. Também presenciei tragédias silenciosas. Pessoas que simplesmente não acordavam pela manhã. Corpos exaustos abandonados à beira da estrada, cobertos com poucas palavras de oração e um punhado de terra. Não havia tempo para luto prolongado. A marcha seguia, indiferente à perda individual. Apesar disso, a fé permanecia estranhamente viva. À noite, pequenos círculos se formavam em torno de velas frágeis. Rezávamos juntos, ainda que muitos não soubessem ler. As palavras eram repetidas de memória, misturadas a lágrimas, cansaço e esperança. Era uma fé crua, despojada, quase infantil, mas profundamente sincera. Comecei a compreender que aquela cruzada popular não era movida apenas por obediência religiosa, mas também por fuga, por desejo de mudança, por tentativa de escapar de uma vida sem perspectivas. Jerusalém tornava-se para muitos um símbolo de reinício, ainda que poucos soubessem o que realmente encontrariam. Houve dias em que o caminho parecia não avançar. A paisagem repetia-se como um quadro imóvel. Campos vazios, árvores retorcidas pelo vento, pequenas aldeias que nos observavam com cautela. Outros ofereciam água em silêncio, como quem ajuda sem desejar envolvimento. O clima também nos ensinava humildade. O frio da madrugada enrijecia os músculos, enquanto o sol do meio-dia queimava a pele exposta. A chuva transformava trilhas em lama escorregadia, atrasando ainda mais o avanço. Cada dificuldade revelava o quanto o corpo humano é limitado. Entre os caminhantes, histórias pessoais começavam a surgir. Um homem dizia ter deixado uma pequena propriedade arruinada pela fome. Uma mulher carregava consigo a memória de um filho perdido para uma doença sem nome. Um jovem falava de sonhos de redenção que não sabia explicar. Aprendia a escutar mais do que falar. A estrada ensinava que cada pessoa carrega um universo invisível de dores, expectativas e arrependimentos. Não havia heróis claros naquele caminho, apenas seres humanos tentando atribuir sentido ao próprio sofrimento. Às vezes, quando a noite se instalava e o silêncio finalmente repousava sobre o acampamento improvisado, eu me afastava alguns passos e observava o céu. As estrelas eram as mesmas que brilhavam sobre o mosteiro, mas pareciam mais próximas. Compreendi então que a cruzada popular era um espelho coletivo da alma humana em deslocamento, buscando algo que talvez não pudesse ser encontrado em lugar algum. A chegada a Constantinopla produziu em mim um silêncio diferente. Não era o silêncio da ausência, mas o silêncio do excesso. Havia mais sons, mais vozes, mais cheiros, mais movimento do que qualquer cidade que eu conhecera. As muralhas erguiam-se como montanhas de pedra, e as cúpulas brilhavam sob o sol como se refletissem outro céu. Os mercados fervilhavam de línguas desconhecidas.
Tecidos coloridos pendiam das bancas, especiarias perfumavam o ar, moedas circulavam com rapidez surpreendente. Eu caminhava devagar, absorvendo cada detalhe, como quem atravessa um sonho que não deseja despertar. Os habitantes nos observavam com curiosidade e reserva. Éramos cristãos como eles, mas nossos gestos, roupas e hábitos denunciavam nossa origem distante. Percebi que a fé, embora compartilhada, se manifesta de maneiras distintas conforme o solo em que cresce. As igrejas impressionavam pela grandiosidade. Luz filtrada por vitrais desenhava formas móveis no chão. O canto ecoava de forma profunda, diferente da austeridade sonora do meu mosteiro. Havia, contudo, desconfiança mútua. Muitos temiam nossa presença numerosa e desorganizada. Rumores circulavam sobre conflitos, interesses políticos, acordos frágeis. Passei longas horas apenas sentado em praças, observando o fluxo das pessoas. Crianças brincavam, comerciantes negociavam, viajantes chegavam e partiam. A cidade parecia respirar em ritmo próprio. Durante minha permanência, observei a organização cuidadosa das rotinas urbanas. Guardas circulavam pelas vias, mantendo uma ordem desconhecida para nós. Aprendi a reconhecer cheiros específicos: pão recém-assado, resinas queimadas, maresia trazida pelo vento. Alguns habitantes se aproximavam com curiosidade respeitosa. Perguntavam de onde vínhamos, o que buscávamos. Eu respondia com simplicidade. Observei também a coexistência de múltiplas tradições. Pequenas comunidades preservavam ritos próprios. A cidade funcionava como um mosaico vivo. Essa diversidade despertou em mim humildade. Compreendi que minha formação espiritual era apenas uma entre muitas expressões possíveis do sagrado. À noite, caminhava próximo às muralhas e observava as luzes refletidas nas águas. Sentia que minha mente se expandia. Constantinopla não foi apenas uma etapa geográfica. Foi um exercício silencioso de desapego. Essa experiência preparou meu espírito para aceitar o desconhecido com menos resistência. Cada cidade remodelava silenciosamente minha percepção. Esse aprendizado não veio como revelação súbita, mas como sedimentação lenta da experiência. A chegada a Constantinopla produziu em mim um silêncio diferente. Não era o silêncio da ausência, mas o silêncio provocado pelo excesso. Havia mais sons, mais vozes, mais cheiros, mais movimento do que qualquer cidade que eu conhecera. As muralhas erguiam-se como montanhas de pedra trabalhada, tão vastas que pareciam desenhar um novo horizonte. As cúpulas refletiam a luz do sol como espelhos suaves, devolvendo ao céu uma claridade quase líquida. Ao atravessar seus portões, senti que não estava apenas entrando em uma cidade, mas em uma outra forma de mundo. O ar vibrava com o eco de passos, vozes entrelaçadas em idiomas desconhecidos, o tilintar constante de moedas, o ranger das carroças sobre a pedra. Cada rua parecia conter uma pequena vida própria, com ritmos, cheiros e sons específicos. Os mercados eram uma sinfonia de cores e movimentos. Tecidos pendiam das bancas como bandeiras silenciosas. Especiarias liberavam aromas quentes e adocicados. Frutas desconhecidas exibiam tons que eu jamais havia visto. As pessoas negociavam com gestos amplos, risos contidos, expressões rápidas. Eu caminhava devagar, quase receoso de perturbar aquela harmonia complexa, absorvendo tudo como quem atravessa um sonho prolongado. Os habitantes nos observavam com curiosidade e reserva. Éramos cristãos como eles, mas nossas roupas simples, nossos gestos contidos e nossa maneira de falar denunciavam imediatamente nossa origem distante. Compreendi ali que a fé, embora compartilhe um mesmo núcleo, se expressa de formas muito diferentes conforme a história,
o idioma e o solo onde se desenvolve. As igrejas impressionavam não apenas pela dimensão, mas pela atmosfera interna. A luz atravessava aberturas altas e desenhava formas móveis no chão e nas paredes. O canto ecoava de maneira profunda, quase fluida, criando uma sensação de envolvimento que contrastava com o recolhimento austero do meu mosteiro. Permaneci longos períodos apenas sentado, escutando o som dissolver-se no espaço. Havia, contudo, uma tensão discreta pairando no ar. Muitos temiam nossa presença numerosa e desorganizada. Comentários sussurrados circulavam sobre alianças frágeis, interesses políticos, riscos invisíveis. O encontro entre mundos, mesmo quando compartilham símbolos semelhantes, raramente acontece sem fricções silenciosas. Passei horas observando o cotidiano nas praças. Crianças corriam entre vendedores, idosos conversavam em pequenos grupos, artesãos trabalhavam com movimentos repetitivos e precisos. A cidade parecia respirar em um compasso próprio, indiferente às nossas expectativas espirituais e às nossas inquietações. Aprendi a reconhecer cheiros específicos. O aroma do pão recém-assado nas primeiras horas da manhã, o perfume intenso das resinas queimadas nos templos, a maresia trazida pelos ventos vindos da água próxima. Cada fragrância parecia fixar uma camada invisível da memória. Alguns habitantes aproximavam-se com curiosidade respeitosa. Perguntavam de onde vínhamos, quanto tempo havíamos caminhado, o que buscávamos tão longe de nossas terras. Eu respondia com simplicidade, consciente de que nenhuma resposta verbal conseguiria traduzir plenamente o movimento interior que nos guiava. Observei também a coexistência de múltiplas tradições e costumes. Pequenas comunidades preservavam ritos próprios, maneiras específicas de vestir, de cozinhar, de rezar. A cidade funcionava como um mosaico vivo, no qual diferenças não se anulavam, apenas conviviam. Essa diversidade despertou em mim uma humildade tranquila. Compreendi que minha formação espiritual era apenas uma entre muitas expressões possíveis do sagrado. Não diminuía minha fé, ampliava meu olhar. À noite, quando o movimento diminuía, eu caminhava próximo às muralhas e observava as luzes refletidas nas superfícies escuras. O murmúrio distante da cidade misturava-se ao vento, formando uma música constante e suave. Nessas horas, sentia que meu pensamento se expandia lentamente, desprendendo-se de certezas antigas. Constantinopla não foi apenas uma etapa geográfica. Foi um exercício silencioso de desapego. Aprendi que o mundo é vasto não apenas em extensão, mas em formas de viver, sentir e crer. Essa experiência preparou meu espírito para aceitar o desconhecido com menos resistência. A jornada tornava-se cada vez mais interior. Cada encontro, cada paisagem, cada silêncio remodelava minha percepção sem que eu percebesse de imediato. Esse aprendizado não surgiu como revelação súbita, mas como uma sedimentação lenta, depositada dia após dia na memória, formando novas camadas de compreensão que continuariam a amadurecer muito além daquela cidade. A estrada não se revelou como um evento, mas como repetição. Cada manhã parecia nascer da anterior, e cada entardecer carregava o mesmo cansaço antigo. Caminhar tornou-se o centro da existência. Tudo o que não era passo passou a ser intervalo. O corpo aprendeu rápido. Os pés endureceram, os ombros aceitaram o peso constante. A fome deixou de ser surpresa. O frio mordia antes do amanhecer, o calor esmagava ao meio do dia, e a poeira colava à pele como uma segunda túnica. A estrada não pergunta se o homem está pronto. Ela apenas exige que ele continue.
Os grupos se formavam e se dissolviam sem cerimônia. Caminhávamos juntos por dias, às vezes por horas, e depois cada um seguia conforme seu ritmo, sua resistência, sua esperança. Alguns cantavam salmos para enganar o cansaço. Outros guardavam um silêncio espesso, como se temessem ouvir os próprios pensamentos. Havia fome real, não a fome simbólica das abstinências voluntárias. Havia sede que secava a língua e tornava a oração curta. Havia noites em que o vento atravessava as roupas como lâmina invisível. Nessas horas, a fé não se manifestava em discursos, mas na simples decisão de levantar ao amanhecer. Encontrávamos vilas hospitaleiras, onde mãos simples ofereciam pão e água como se oferecessem bênção. Encontrávamos também portas fechadas, olhares desconfiados, medo de desordem. A estrada ensinava que nem toda fé gera acolhimento e que nem toda recusa nasce da maldade. As paisagens mudavam lentamente, quase sem aviso. Campos verdes cediam lugar a terrenos secos, florestas densas davam lugar a espaços abertos onde o sol dominava tudo. Cada mudança exterior provocava também uma mudança interior. Eu sentia o mundo conhecido dissolver-se como uma memória antiga. À noite, o fogo reunia corpos cansados e almas inquietas. As orações eram curtas, diretas, quase infantis. Não se pedia glória, mas descanso, alimento, mais um dia de forças. O céu aberto parecia maior do que qualquer catedral, e o silêncio noturno possuía uma profundidade que o claustro jamais conhecera. Ouvi confissões inesperadas, homens que fugiam de dívidas, de culpas, de lutos. Outros que buscavam apagar pecados antigos com quilômetros percorridos. Alguns acreditavam sinceramente que Deus recompensaria cada passo. Nenhum parecia mentir. Todos eram complexos demais para caber em uma única motivação. Também surgiam tensões. O cansaço criava irritações pequenas que às vezes explodiam em discussões breves. Logo depois vinha o arrependimento silencioso. A estrada revela o homem sem verniz, sem paciência acumulada, sem máscaras duráveis. Houve dias em que nada acontecia além do próprio caminhar. Esses eram os mais difíceis. O vazio prolongado obriga o espírito a confrontar a si mesmo. Nessas horas, lembranças do mosteiro surgiam como tentação confortável. Paredes firmes, horários previsíveis, silêncio protegido. Vi alguns desistirem. Sentavam-se à beira do caminho e simplesmente não retomavam a marcha. Não havia julgamento coletivo. Cada um carregava sua própria medida de limite. A estrada não exige fidelidade, apenas continuidade para quem decide permanecer. Eu escrevia sempre que podia, com dedos cansados e atenção fragmentada. Não buscava organizar o caos, mas registrar suas formas. Sabia que a história futura precisaria desses fragmentos para não se tornar apenas exaltação ou vergonha. Com o passar das semanas, os idiomas mudaram, os costumes tornaram-se estranhos e a sensação de estar longe deixou de ser exceção. Tornou-se estado permanente. Percebi então que a estrada não transforma apenas o destino do homem, mas sua identidade. A verdadeira distância não se mede em léguas, mas em quanto da antiga versão de si mesmo fica para trás. E eu já havia deixado muito de mim espalhado pelo pó do caminho. As pequenas histórias surgiam dentro da grande marcha. Um velho carregava uma cruz feita pelo neto. Uma mulher repartia o último pão em silêncio. Um jovem chorava escondido para não parecer fraco. Esses gestos ensinavam mais que qualquer sermão. As noites traziam medo. Sons desconhecidos, rumores de saqueadores, doenças repentinas. A fragilidade da vida tornava-se evidente quando não havia muros nem médicos. Apenas a solidariedade instintiva dos que dividiam o mesmo risco.
Em certos momentos, a oração transformava-se em respiração consciente. Não havia palavras suficientes para expressar o cansaço, apenas o ritmo insistente do corpo. Assim, dia após dia, a estrada moldava cada um de nós, não pelo destino prometido, mas pelo esforço contínuo de permanecer caminhando. Ela ensinava que seguir adiante também é uma forma silenciosa de fé. A aproximação de Jerusalém não foi marcada por euforia. Foi marcada por uma quietude progressiva, quase imperceptível, como se o próprio corpo compreendesse, antes da mente, a delicadeza daquele momento. Quanto mais nos aproximávamos, mais os passos se tornavam contidos, menos as palavras se ofereciam, mais os pensamentos se recolhiam para um espaço interior silencioso. A paisagem adquiria tonalidades secas e luminosas. A terra exalava um calor suave que se acumulava nas pedras. O ar parecia mais denso, carregado de poeira fina e de uma sensação difícil de nomear. Uma mistura de expectativa e recolhimento. As conversas diminuíam naturalmente, como se todos respeitassem um limite invisível. Quando finalmente avistei a cidade, não senti triunfo, nem exaltação. Senti uma espécie de suspensão interior, como se o tempo tivesse desacelerado ainda mais. Jerusalém não correspondia às imagens idealizadas que haviam sido formadas ao longo dos anos. Não era apenas luz, nem apenas solenidade. Era uma cidade viva, imperfeita, atravessada por contrastes, como qualquer outro lugar habitado por homens. Observei peregrinos emocionados, alguns chorando em silêncio, outros apenas respirando profundamente diante das muralhas. Cada pessoa parecia dialogar consigo mesma naquele instante. Não havia uma reação coletiva. Havia muitas pequenas experiências individuais acontecendo ao mesmo tempo. Caminhei por ruas estreitas, ouvindo idiomas que se entrelaçavam, sentindo cheiros misturados de especiarias, fumaça leve, pedra aquecida pelo sol. O sagrado e o cotidiano coexistiam sem fronteiras claras. Pessoas trabalhavam, negociavam, caminhavam apressadas, enquanto outras permaneciam em oração silenciosa. A cidade não interrompia sua vida para acolher o peregrino. Ela o absorvia em seu fluxo constante. Busquei momentos de recolhimento interior. Sentei-me à sombra de uma parede antiga e permaneci ali por longos minutos, apenas respirando, permitindo que os pensamentos se organizassem sem esforço. Não havia palavras suficientes para traduzir aquilo que se movia lentamente dentro de mim. Havia apenas uma atenção ampliada, um silêncio cheio. Compreendi então que a jornada não oferecia respostas prontas. Ela oferecia profundidade. Jerusalém não encerrava a busca, apenas a transformava. Aquilo que fora imaginado durante anos precisava agora ser substituído por uma experiência concreta. Menos idealizada, mais humana, mais real. Passei dias caminhando sem pressa pelas áreas mais tranquilas, evitando aglomerações sempre que possível. Preferia os horários em que a cidade respirava de forma mais suave, quando o som dos passos ecoava discretamente nas ruas e o vento deslizava entre as construções de pedra. Observei pessoas em oração silenciosa, cada uma envolvida em sua própria interioridade. Alguns permaneciam imóveis por longos períodos, outros caminhavam lentamente, murmurando palavras quase inaudíveis. Havia uma diversidade profunda de expressões espirituais coexistindo no mesmo espaço físico. Não busquei locais específicos nem marcos famosos. Meu interesse estava menos nos pontos reconhecidos e mais na atmosfera geral, na sensação acumulada ao longo dos séculos. Era como se a cidade carregasse camadas invisíveis de memórias humanas, depositadas uma sobre a outra, formando uma presença silenciosa.
Senti que muitas expectativas que eu havia trazido dissolveram-se naturalmente. Não houve frustração, apenas um ajuste sereno do olhar. O real substituía o imaginado, e isso produzia uma forma silenciosa de maturidade interior. À noite, o céu escuro contrastava com pequenas luzes espalhadas. O murmúrio distante da cidade persistia, lembrando que a vida continua independentemente das experiências individuais. Esse contraste entre permanência e transitoriedade despertava uma humildade tranquila. Percebi que nenhuma viagem externa é capaz de preencher completamente os vazios internos. Contudo, ela pode ensinar a conviver melhor com esses espaços silenciosos, a respeitar aquilo que não se resolve, a aceitar aquilo que permanece aberto. Jerusalém revelou-se menos como um destino final e mais como um ponto de inflexão interior, onde antigas perguntas ganhavam novas formas, sem necessariamente obter respostas definitivas. Ao preparar-me para deixar a cidade, senti gratidão silenciosa por tudo o que havia sido vivido e observado. Não levei lembranças materiais, apenas registros internos que continuariam a amadurecer com o tempo. Entendi que o valor da jornada reside na capacidade de transformar o olhar, tornando-o mais paciente, mais atento, menos apressado em julgar e mais disposto a escutar. Assim, a história não se encerrava ali. Ela permanecia em continuidade dentro de mim, como um fio discreto de consciência que seguiria acompanhando meus passos futuros, mesmo quando o mundo voltasse a parecer comum. O silêncio, afinal, não encerra histórias. Ele as mantém vivas no espaço invisível da memória e da contemplação. Permanecem,